Oi, meus amores! Hoje nós vamos conversar sobre mais um pedacinho da história de Jesus. Lembra que eu disse para vocês há algum tempo que algumas das histórias que aconteceram com ele ficaram perdidas aqui na matéria, aqui no nosso planeta? O que isso significa? Não foram registradas, não foram guardadas e por isso a gente não tomou conhecimento. Mas nós comentamos também que alguns espíritos, e para a gente principalmente Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, quando eles desencarnaram, eles tiveram a oportunidade de estudar no mundo espiritual essas histórias, alguns fatos da vida de Jesus que ficaram perdidas para a gente aqui. E eles registram esses fatos nos livros que eles ditaram, né, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier, no caso do Humberto de Campos, e do Divaldo Pereira Franco, no caso da Amélia Rodrigues. Acontece que no capítulo 3 do livro Boa Nova, escrito pelo Humberto de Campos, ele vai contar alguns fatos muito gostosos de ler. A gente vai pegar o iniciozinho do capítulo hoje, porque o restante do capítulo a gente vai diluir em outras conversas. Vocês já notaram que as conversas sobre Jesus vão ser longas, né? Pois é, tem muita coisa para falar sobre ele. Nesse capítulo, Humberto de Campos comenta que era mais ou menos no início do ano 30. E antes de começar o seu trabalho propriamente dito, né, o seu trabalho messiânico de condução das almas, de trazer para o mundo a boa nova de forma clara, objetiva, porque Jesus já vinha semeando por onde ele passava até esse período. Jesus se encontrou com João Batista durante alguns dias. É mais ou menos nesse período que acontece a história que a gente contou alguns dias atrás sobre o batismo de Jesus. João se encontra com Jesus, eles permanecem juntos no deserto por algum tempo, alguns poucos dias, mas depois Jesus se despede de João, era a última vez em que eles teriam se encontrado, a Amélia Rodrigues comenta isso, e ele vai primeiro para a região de Jericó a caminho de Jerusalém. Humberto de Campos fala que Jericó era um oásis. É considerada ainda hoje uma das cidades mais antigas do mundo, talvez a primeira que a gente tenha notícia, né? Não se sabe muito bem isso, mas ela é muito antiga. E já naquela época era uma cidade muito importante. Jesus deve ter aproveitado para descansar um pouquinho por lá. Mas ele vai para Jerusalém e é todo um período de preparação. Diz Humberto de Campos que Jesus estava diante do templo, observando. O templo de Jerusalém era o lugar mais importante da cidade, porque reunia tanto o poder temporal, que a gente fala, né, o poder político da cidade, quanto também as questões religiosas. Aliás, naquela época, em parte até hoje, né, esses dois poderes se confundem para os judeus. O fato é que Jesus estava lá e próximo de onde ele estava tinha um grupo de sacerdotes. E diz Humberto de Campos que um desses sacerdotes foi atraído para a figura de Jesus e vai até ele conversar. A gente fica imaginando o que é essa atração, né? Porque não é necessariamente porque Jesus era muito grande ou muito bonito para chamar a atenção e as pessoas irem atrás. Não é isso. Porque é uma grandeza e uma beleza que vem de dentro, que atrai as criaturas pela elevação espiritual que esses espíritos angélicos, e no caso de Jesus, esse espírito crístico, conseguiu já desenvolver em si. O fato é que Jesus estava lá, próximo do templo, quando esse sacerdote, que diz o Humberto de Campos que se chamava Hanan, chega para ele e só pergunta, mas orgulhoso, porque era o sacerdote conversando com Galileu. Galileu era pescador, era pobre, era operário, era essa turma simples. No caso de Jesus, um filho de carpinteiro, que também tinha trabalhado com carpintaria. Então, assim, era como se fosse o Todo-Poderoso conversando com Zé Ninguém. Mas quem era esse Zé Ninguém, né? E aí esse sacerdote chega para ele, Galileu, o que fazes na cidade? E aí Jesus, tranquilamente, porque Jesus sabia quem ele era e sabia também o que ele, Jesus, tinha vindo fazer aqui, responde para ele, eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Simples, bondoso e com aquela nobreza
que a gente não precisa de ninguém para falar, já sai da pessoa. Aquele sacerdote não gostou muito da resposta não e virou assim, reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Do tipo assim, reino de Deus? E o que você entende pelo reino de Deus? Você acha que o reino de Deus é o quê? Jesus, nessa hora, responde para ele a resposta que talvez a gente não tenha entendido até hoje. Porque Jesus fala assim: esse reino, o reino de Deus, é a obra divina no coração humano, no coração dos homens. E o Galileu, o sacerdote, ainda continua, né? E com desprezo, já achando assim: eu sou sacerdote, eu é que guio as almas, as pessoas que vêm aqui no templo, e você acha que você sabe mais sobre o reino de Deus do que eu? A ideia é essa. Porque o Hanan vira para Jesus já com desprezo na voz: obra divina em tuas mãos. E aí vira ainda com uma ironia: com que contas para levar adiante, para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Era aquela coisa assim, tá, e você acha que você vai fazer esse reino de Deus com o quê? E aí Jesus responde com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Jesus sabia que os seus seguidores viriam de todos os lugares do mundo. Aquele sacerdote insiste: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Ele achou que estava ganhando de Jesus. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Você vai realmente, né? A fala seria essa: construir com esse monte de ignorantes de tolo esse reino que você acha que você vai conquistar. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Você acha que você vai fazer o reino de Deus com esse povinho? Porque ele achava que de um galileu só podia vir um povinho? Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel, cinzel é aquele instrumento que usa para entalhar, para fazer as estátuas. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E aí o sacerdote insiste ainda, né? Você conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tem ciência, conhecimento dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Você entende alguma coisa de lei? Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus respondeu calmamente. O sacerdote ficou muito irritado, porque ele viu que ele não tinha mais como argumentar. E aí ele sorri com desprezo profundo para Jesus e segue em direção ao templo. Jesus, calmamente, no dia seguinte, olha uma última vez para o templo e resolve procurar a região da Galileia. E sabe por quê? Porque às vezes quando as pessoas acham que são boas demais e sabem demais, elas entendem que elas não precisam de mais nenhum tipo de conhecimento e nenhum tipo de ensinamento. Jesus partiu em busca dos simples e dos ignorantes, do povo simples, ou como Amélia Rodrigues fala, das gentes da Galileia, porque aquelas gentes traziam o coração ainda puro e ao mesmo tempo disposto a receber as bênçãos da lei divina aqui entre os homens. Um beijo grande para vocês.